Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos morrendo de saudade das nossas catequeses. Eu espero que durante esse tempo de quarentena a gente tenha tido um aprendizado muito importante, que isso nós vamos levar para o resto das nossas vidas. O aprender a se silenciar e recolher. Eu sei que muitas famílias estão passando por momentos difíceis e rezemos por elas sempre nas nossas intenções, das nossas orações. Tenho sempre com você as leituras bíblicas que, mais uma vez, elas vão te auxiliar em muitas coisas. A oração do nosso Santo Rosário ou do nosso Santo Terço. E esse mês dedicado a ela, que está aqui no meu fundo de plano, Nossa Senhora, ela que é a medianeira de todas as graças. Iniciamos esse encontro, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desejo a você um bom encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse mês, todo dedicado a Nossa Senhora, as nossas catequeses vão ser voltadas para ela. Hoje, o tema do nosso encontro vai estar relacionado sobre toda essa história da salvação, onde Maria se fez presente e disse seu sim. O nome do tema de hoje é Maria, Mãe de Deus. As principais passagens da Mãe de Cristo. Para o auxílio deste encontro, eu utilizei um livro sagrado muito bacana, que é a nossa querida Bíblia Sagrada. Essa edição é de São Paulo, especial da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. Se você quiser uma edição que tenha o fundo da nossa querida paróquia, você, quando puder, só você ir lá na paróquia que eles têm essa versão especial com o logo da nossa paróquia e com o fundo um pouquinho da nossa história. Vamos lá. A primeira das histórias passagem que a gente vai falar hoje é sobre o nascimento de Cristo, onde Nossa Senhora aceitou sim, através de São Gabriel, que veio e anunciou: alegra-te, cheia de graça, pois o Senhor está contigo. É uma saudação, de ânimo, esse ânimo que nós precisamos hoje. E vamos lá começar essa história. Maria está desde o princípio da salvação. Ela foi escolhida, ela foi separada. Desde o princípio da sua concepção. Sim, Nossa Senhora ela foi concebida pelo ato normal, Só que ela fez necessário ser escolhida, preservada, porque quando tivesse a idade certa, no momento certo, ela geraria Cristo. A oração da Magnífica é a confirmação do seu sim. Ela rezou esse cântico quando ela estava lá com Santa Isabel. Ela aceita essa missão, ela disse seu sim. Naquele momento que ela disse, faça-se. Naquele momento, o Espírito Santo inundou o ser de Maria. E lá, ela começou a conceber o Espírito Santo. Maria é virgem, imaculada, sim. Porque, como eu disse anteriormente, ela foi separada, ela foi preservada para isso.
Então Cristo foi necessário que ela fosse separada e preservada porque ela geraria o Salvador. E o Salvador não poderia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula. Por isso que ela recebe o título de Imaculada, quer dizer, sem pecado. Por muitos anos, né, se discutiu isso. Teve um beato, se eu não estou enganada, pode ser que ele tenha sido canonizado. Ele defendeu, né, uma tese. Eu vou deixar na descrição do vídeo nesse momento. E ele é, se eu não me engano, um frade conventual, tá? E ele defendeu que Nossa Senhora, sim, ela foi imaculada, ela foi preservada desse pecado original porque ela geraria Cristo. Então, a gente tem essa certeza, é um dogma. Esse dogma foi proclamado por Pio IX e posso deixar também o link dessa encíclica. Eu não sei se ela virou uma encíclica, uma carta, mas ela é um dogma válido, né? Válido da nossa fé. Logo após, né, Maria receber esse chamado para ser a mãe de Salvador, ela foi visitar sua prima Santa Isabel, que nada para Deus é impossível. Por que eu falo que nada para Deus é impossível? Santa Isabel, ela era estéril e ela não poderia gerar, não poderia ter filhos, mas Deus a preservou no momento certo, né? Deus os abençoou no momento certo, falando bem, Maria. E no momento certo ela gerou João Batista, que foi um dos percursores, né? De ele ter uma música que ela é muito bonitinha, que é preparai o caminho do Senhor. João Batista, São João Batista, foi esse quem preparou o caminho, foi quem anunciou. Muitos antes, profeta Isaías, tantos outros anunciavam isso, e João Batista foi esse né, confirmador de tudo aquilo que aconteceu. E ela foi, né, na hora que ela soube, ela largou o que ela estava fazendo ali e foi cuidar de Santa Isabel. Cuidou até João Batista nascer e ali depois ela retornou. Nesse meio tempo, São José não sabia o que tinha acontecido, né, na aparição de Nossa Senhora, né? Ele não sabia que isso tinha acontecido. Ele, quando soube, ele não acreditou, fugiu em segredo, não queria que denunciasse. Ele é um homem tão justo, ele foi lá e preservou isso também. Só que o anjo mais uma vez foi lá, falou com São José, o encorajou e ele cumpriu também essa missão juntamente com Nossa Senhora. Infelizmente, ele não esteve lá na crucificação de Cristo, né? Mas ele esteve lá. Tem gente que fala que logo depois dos 12 anos de Cristo ele veio adoecer. Tem gente que fala que quando ele completou 30 anos não tem muito a se saber, mas ele morreu de uma forma graciosa. Não que morrer seja uma coisa graciosa, dá um medo, mas a gente não pode ter medo. A gente tem que ter a certeza que nós não nascemos aqui para ficar eternamente. Nós temos um plano ainda maior. Ele morreu na presença de Jesus e Maria, de dois santos, né? E quando você pede intercessão por uma boa morte, é ele que você tem que recorrer, São José, que foi uma pessoa castra, foi uma pessoa que cuidou de Maria. E se você for, né, na época do seu nascimento,
ele deixou Nossa Senhora no jumentinho e ele foi a pé, de um espaço para outro, gente. Era quilômetros e quilômetros. Jesus estava em boas mãos ali com essa Sagrada Família. E se a gente for compilar aqui coisas do São José, a gente vai descobrir muitas coisas. Mas quando Maria estava perto de ganhar, né? Eles estavam viajando. Chegou-se o dia de Nossa Senhora ter Jesus, só que não tinha um lugar para ela ficar com o menino, para ter o menino. Ela teve num pequeno curral com os animais. Ele nasceu, né? E quando ele nasceu, a estrela de Davi, né? Como se for, um anunciador anunciou que Jesus nasceu a 3 reis magos, né? Que eram pessoas muito estudiosas, eles estudavam e eles seguiram essa estrela. Só que eles pegaram um caminho aí errado, em vez de ir lá diretamente a Jesus, ele foi pro rei Herodes, pensando que a criança tinha nascido lá. Só que não. E Herodes, sabendo, ele ficou furioso por dentro, né? Ele falou: quem é esse menino que vai nascer e tal? Eu também quero adorá-lo. Só que a intenção dele não era essa. Eles chegaram lá, né, dias depois de Cristo ter nascido, ofereceram os presentes, incenso, ouro e mirra, que tem um simbolismo muito bonito, né? Cada um tem o seu simbolismo. O ouro da realeza de Cristo, o incenso, né, exalar, né, aquele. Quando a gente faz as nossas orações, o incenso nas missas, dizem que ela chega mais rápido a Cristo. Então esse incenso tem esse simbolismo. E a mirra já estava simbolizando algo grandioso que Cristo passaria, né? Dizem, né, não é 100% certeza, que Nossa Senhora deixou guardada aquela mirra desde que ele nasceu. E quando depois que Jesus foi crucificado, esse óleo que foi embalsamado o corpo de Cristo é aquele mesmo óleo que Nossa Senhora havia guardado. E esse menino, quando nasceu, logo em seguida depois, o anjo apareceu aos reis magos para eles seguirem outro caminho, não voltar para avisar o Herodes. Prontamente, nessa mesma noite, ele visitou São José em sonho, falando para eles fugirem, que tinha alguém que estava atrás do menino para matá-lo, né? E conseguiram, né, manter ele em segurança até o seu dia da sua crucificação mesmo. Quando eles foram apresentar o menino ao templo, né, encontraram 2 pessoas lá, Ana e Simeão. Ana, que era uma profetisa, ela foi casada, ela ficou viúva e durante seus dias, né, ela serviu, né, o templo, levava o ofertório, né, cuidava das coisas do templo. E Simeão, né, que ele pediu a Deus que ele tivesse a oportunidade de conhecer a salvação, conhecer Cristo antes de, assim, vir a morrer, né? E eles falou coisas importantes a Nossa Senhora. Simeão, ele disse que uma lança ia transpassar o coração de Maria. Ele já estava, né, avisando, né, que quando Jesus fosse crucificado, Maria sentiria as dores ali, dor muito suportável, né, e como lança, né, transpassar seu coração. Por isso que tem muitas imagens, Nossa Senhora Sagrado Coração de Maria tem uma espada pequenininha, né, lembrando disso que Simeão disse. E a profetisa Ana, e ela disse uma coisa muito bonita, que ela estava, né, agradecida a Deus por proporcionar ver a Cristo, ver aquele que, né, libertaria o povo de Jerusalém, libertaria, né, porque
foi confirmado que muitos profetas falaram, e eles tiveram essa oportunidade. Depois que Cristo teve seus 12 anos, eles foram para a festa da Páscoa. Naquela época, a festa da Páscoa, ela tinha um outro significado, né? Se você voltar um pouco à história da Bíblia, né? Tem que o povo foi liberto da escravidão do povo do Egito, que Moisés, com o auxílio de Deus, os libertou. Então a Páscoa lá era a comemoração, a festa dessa libertação. Depois que Cristo veio a morrer, a gente foi libertado de outra maneira. Ele se entregou para a remissão dos nossos pecados. Foi sim uma libertação do povo, mas de todos os nossos pecados, que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos bem condenados, porque a gente é muito miserável em muitas coisas que nós fazemos. Quando ele tinha nessa idade, ele foram com seus pais, é uma festa de vários dias, e eles não perceberam que o menino tinha sumido. Ele estava no templo entre os doutores da lei, os sumos sacerdotes estavam impressionados com sua inteligência. Eles perceberam na hora da volta. E o relato, que eles perceberam, voltaram, levaram 3 dias de viagem para voltar ao local onde eles estavam. E é curioso que no relato lá de São Lucas não há discussão, não há briga entre um e outro. Eles pegaram, assumiram esse compromisso e eles foram atrás do menino. E quando chegaram lá, viram Jesus diante dos doutores da lei. Maria perguntou, filho, deixa eu ver aqui, trecho. Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu estavam angustiados e preocupados. Aí ele disse, por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar ocupado com as coisas de meu pai? Eles não compreenderam, naquele que Jesus tinha dito, Ele já estava assumindo, os compromissos de Deus. Mas Jesus era obediente a seus pais e foi embora com eles. Ele crescia em graça e sabedoria. Nessa parte, narra-se a infância de Jesus. A gente não tem muitas informações de qual a idade que morreu São José, como morreu São José. Mas nós temos uma certeza. Ele morreu na presença de Jesus e Maria. Quando você pede intercessão do São José, o padroeiro da igreja, esse ano vai fazer 150 anos que ele é padroeiro da igreja, a gente tem que lembrar, quando a gente quer pedir uma boa morte, a gente pede intercessão dele. Porque quando São José veio a falecer, ele morreu na presença de Jesus e Maria. Ele teve uma visão maravilhosa, em que ele morreu diante de quem ele amava. Vamos encerrar esse vídeo com a oração do Magnífica. Você vai encontrar em Lucas 1, do 46 ao... Lucas 1, do 46 ao 55. Vamos aqui procurar a Bíblia. Tem que ser seu livro de cabeceira. Tem que ser aquele seu refúgio quando você estiver preocupado com as coisas, angustiado. Essa oração, Cântico de Maria, ela é rezada, se não me engano, ao meio-dia, 6 da tarde. Oração do Ângelus. Vamos lá. Minha alma exalta o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Eis que agora em diante todas as gerações me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo.
e sua misericórdia pendura de geração em geração. Para aqueles que o temem, ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou os tronos dos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Socorreu Israel, teu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como tinha dito aos nossos antepassados em favor de Abraão e a sua descendência para sempre. É um cântico muito bonito. Ele não é só rezado às 6 da tarde ou meio-dia. Às 6 da manhã tem essa coleção, se não me engano, à meia-noite também, tá? E por que eu sempre peço, acho que eu já pedi para os catequizandos, para sempre ter essa meditação e recorrer aos 4 evangelhos. São Francisco de Assis, sua conversão veio e a sua salvação e a sua sabedoria através da leitura dos evangelhos, dos santos evangelhos. São leituras centrais da nossa igreja, vai ter um vídeo falando sobre a Santa Missa. Então é uma leitura central da igreja, do tema principal, do que se está vivendo naquele momento, e a gente deve sempre recorrer a eles. E claro, aos outros evangelhos, e fazer um exercício de imaginação. Esse exercício é você entrar dentro da história. O que aconteceu depois, né? Fazer tipo um exercício. A história acaba com Jesus com 12 anos, depois quando ele começa a vida pública dele, o que aconteceu durante esse tempo? Como será que, quantos anos o São José morreu? Qual que foi essa trajetória? O que ele, durante esse período, ensinou a Jesus? Né? E vamos fazer esses exercícios. Eu não aprofundei a história mais à frente, né? Que tem a leitura de João na próxima encontro. Eu vou disponibilizar essa história. No próximo vídeo nós iremos falar sobre Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, no qual muitos se consagram. Eu vou contar um pouquinho da história e trago o Evangelho que fala da crucificação de Jesus nesse momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer oração para o nosso anjo da guarda, pedir para que ele nos abençoe, esteja sempre conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivermos reunidos naquele Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vocês um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.